Boa noite, meus queridos. Mais uma terça-feira estamos juntos para a honra e glória do nosso Deus. Mais uma semana se passou, né? Isso é uma coisa boa porque nós conseguimos vencer mais uma semana, né? Deus nos deu o privilégio de vencer mais uma semana, né? E estamos aqui felizes, jubilosos, porque Deus, assim, manteve o sopro da vida em cada um de nós. Então, que Deus possa, assim, estar abençoando a sua vida, a vida da sua família, né? Que Deus possa estar aí visitando cada cantinho do teu lar, tá? Vamos, então, orar nesse momento, falar com o Papai do Céu, pedir a direção a Ele para o culto que vamos lhe prestar, que Jesus continue abençoando a cada um de vocês. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por mais esses momentos que passamos na sua presença nesse dia. Ó Senhor, nós te damos graças, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede, pela tua proteção, pela tua paz. Exaltado seja o teu santo e poderoso nome, único digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Senhor, agora coloco diante do teu trono de graça os meus arrependimentos, ó Pai, que o Senhor possa aceitá-los, Pai, que o Senhor possa me perdoar, que o sangue de Jesus possa me lavar e me purificar de todo pecado, e que teu Santo Espírito possa me usar sem nenhum impedimento, que eu possa ser bênção para a vida desses que estão conosco aqui ao vivo, que entrarão ainda na live, e aqueles que receberão os vídeos. Ó Pai, que tu possa ser com cada vida que é muito preciosa para o Senhor e para mim também. Fique conosco, é isso que eu te peço, desde já lhe agradeço e faço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós vamos seguir aqui, né, como nós mudamos um pouco o modelo da nossa live, né? Começamos com a palavra, com a mensagem, né, a mensagem da noite, e depois nós passamos para os pedidos, né? Então, nós vamos começar pela mensagem, né? Me apresentando, eu sou o pastor Alexandre Luciano, pastor de famílias da Primeira Igreja Batista no Encantado, do qual o pastor-presidente é o pastor Marcos Vinícius Azen. Então, continuando aqui, né, eu dei um título para essa mensagem, que são os 4 princípios espirituais da união conjugal. Eu vou falar sobre casamento. Dificilmente eu falo sobre união conjugal, né, sobre relacionamento conjugal, porque eu trabalho com isso direto, né? Então, seria assim, tipo, eu estar chovendo no molhado, vamos colocar assim, né? Mas como Deus me deu essa palavra, né? E isso deve ter sido porque eu fiz 40 anos de casado, né? Estou fazendo hoje, né, na verdade, 40 anos de casado, né? E então Deus deve ter colocado com certeza isso no meu coração. Andréia, Jesus abençoe você, é muito bom tê-la aqui conosco, tá? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Não esqueça, eu quero marcar um culto lá na tua casa, tá? Andréia, querida irmã, ela vai passar pelas águas batismais, ela vai se batizar em breve, né? E nós estamos muito felizes por isso, não só eu, mas toda a igreja, né? E muito mais Deus, né? Jesus está muito mais feliz nesse sentido, né? Tá, André? Que Jesus abençoe você e toda a sua família, tá? Então nós vamos meditar em 4 princípios espirituais da união conjugal, né? E a mensagem vai estar... Ô Joselito, boa noite, pastor. Deus abençoe sua vida, pastor Joselito Júnior, que amanhã tem uma live às 9 horas da manhã, né? Quem puder estar ligado, ele sempre traz um estudo muito bom, é uma pessoa muito preparada, né? Então, se você puder entrar na nossa página do Facebook, você vai assim poder se deleitar com o estudo do pastor Joselito Júnior, né? Dá um beijão na Ana Paula. Obrigado pelo abraço da Solange. Que Jesus continue te abençoando. Então nós vamos estar baseados na mensagem, né? Os 4 princípios espirituais da união conjugal, em Gênesis 2:24, que diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se apegar-se-á
à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Peço orações pela Ana Paula, ela está com fibromialgia, a Ritinha tem esse problema, está com muitas dores nas costas. Vamos orar, isso é muito complicado e dói pra caramba, e é uma doença crônica que não tem cura, né? Tem algumas medicações que conseguem amenizar as dores e tem períodos de estiagem, né? Mas é uma doença muito difícil. Mas Deus é com ela, ela já venceu tanta coisa e vai vencer mais essa, né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu estava dizendo, né? Nós estamos baseados em Gênesis 2:24. Vou ler de novo. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á a mulher, a sua mulher, e serão ambos uma só carne. É interessante os irmãos prestarem atenção que se fala aqui de apegar-se. Apegar-se quer dizer união, né? Em alguns outros textos, em algumas outras versões, você vai ver: se unirá o homem e a mulher e serão uma só carne. Né? Apegar-se quer dizer unir-se à pessoa, unir-se. Então, é isso que Deus separou para quando criou o homem e a mulher. Uma união conjugal. Foi isso que Deus criou para o homem e a mulher. Né, Miguel? Deus abençoe. Boa noite, Miguel. Que bom estar contigo. Tem mais uma outra pessoa, mas parece o Paulo. Eu não sei se é o Paulo. Eu não sei. Não dá para ver direito. Eu não estou enxergando bem dessa vista aqui, então tá difícil. Com reflexo aí fica mais difícil ainda. Assim como existem leis na sociedade, na natureza, a união conjugal tem seus princípios que precisam ser respeitados para que a vida a dois se torne bem-sucedida. Vou falar sobre 4 princípios ou leis espirituais que se aplicam ao casamento. Casamento é uma palavra que vem de casa. Casamento é uma coisa de latifúndio que foi criada entre o século XII e XIII. Né? A pessoa, para casar, né, teria que ter casa. E aí os cônjuges teriam direito um ao bem, ao quinhão do outro, né? E aí eles passariam a ser meieiros, né, nessa situação. Né? E podem ajudar o casal a ter uma vida conjugal bem-sucedida. Em primeiro lugar, nós temos a subtração. É interessante, né, que para você ter um relacionamento conjugal sólido, Joselito, nós vamos estar orando pela sua saúde, pode deixar. Para ter uma união sólida, o casamento começa com a subtração. É quando o homem deixa seu pai, sua mãe, para se unir-se à sua mulher. A palavra de Deus nos mostra e fala sobre isso em Gênesis 2:24, que lemos agora. O homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com sua mulher. E os dois se tornam uma só carne. Né? Então aí já começa a subtrair. Porque você sai de casa, então diminui-se. Você acaba tendo que largar pai e mãe para se unir à sua mulher. A mulher que você escolheu para ser sua. Não no caso de Adão, que Adão não escolheu. Era Eva, só tinha Eva mesmo, né? Primeiro se deixa para depois se unir. Primeiro você deixa pai e mãe para depois se unir àquela mulher. Não, querido, não tem que agradecer, esse é o nosso dever, nós temos que orar um pelos outros, né? Então chega um dia em que os pais precisam liberar os filhos para que eles verdadeiramente batam as asas do ninho e comecem uma nova jornada na vida. A partir de então, os pais não devem mais interferir tanto na vida dos filhos, porquanto agora estão casados, constituindo uma nova família. Isso é uma coisa muito difícil, infelizmente, para algumas famílias, porque as famílias acabam criando um mal-estar em relação a isso, né? Se metendo no relacionamento conjugal dos filhos, e isso não é uma coisa boa. Os filhos têm que viver a sua vida, né? Eles se casaram, o problema é deles, né? O que está acontecendo lá em 4 paredes, é eles que precisam resolver. A gente orienta quando eles pedem orientação,
Agora, se não pedirem, a gente só ora. A única coisa que a gente pode fazer é orar, entendeu? Isso. Ô, Nelly, deixa eu ver, Naí Alves, né? Naí, é isso aí, Naí. Boa noite, forte abraço a todos. E Leonai família. Ah, tá, Leonai. É que você botou Naí, como eu vou ver, Leonai? Eu fui olhar pra foto aqui pra ver. Aí eu vi que a figuraça do Leonai é uma pinta completa, né? Grande Leonai, te amo, meu filho, ó. Saudade de você. Por outro lado, os filhos precisam de independência emocional e financeira, isto é, o que chamamos de amadurecimento. Para acontecer o cordão umbilical da dependência emocional e financeira precisa ser cortado, né? Poderíamos até dizer que esta é a primeira operação matemática no casamento. É a subtração, o deixar pai e mãe. Deus mesmo estabeleceu assim. Foi Deus que estabeleceu esse critério, né? Quando você se une à sua esposa, você tem que deixar pai e mãe, né? Então você subtrai. Começa aí, como realmente começa a matemática. A matemática começa aí, de forma bem clara, de forma bem conclusiva, né? E é uma matemática no casamento. A subtração, ao deixar pai e mãe, os mesmos estabeleceu assim. Deus estabeleceu dessa forma. Depois da lei da subtração vem a lei da adição. Ó, tô cheio da matemática aqui, né? Eu não sou muito bom nisso não, mas tentei colocar alguma coisa dentro da matemática para a gente poder entender um pouco mais sobre isso, né? O homem, depois que deixa pai e mãe, deve unir-se à sua mulher. E deixar pai e mãe, deve unir-se à sua mulher, e a soma é a união dos dois, né? Essa união é conforme Deus planejou, indissolúvel, é uma união de sonhos e de alvos e de propósitos. Todo relacionamento conjugal, ele tem que ter essas coisas, né? Você sonha, né? Você tem propósitos em cima dos seus sonhos, né? E você tem os alvos que você quer alcançar, né? Então, todo casamento tem que ser norteado com esses objetivos. Porque se ele não tiver esses objetivos, o casamento fica à deriva. Entende? Você tem a necessidade de ter sonhos, sonhar dentro do relacionamento conjugal, o que nós vamos fazer. Poxa, sabe, vamos o que fazer hoje? Estamos na igreja, o que nós vamos fazer, né? Qual o ministério que nós vamos estar ali, o departamento que vamos estar juntos ali, trabalhando, o que Deus quer da gente, é o propósito de Deus na nossa vida ali dentro da igreja. Aí depois você tem o quê? Você tem os alvos. Qual o alvo que você quer alcançar? Tanto espiritual quanto profissional, mas principalmente espiritual. Qual o alvo que você quer alcançar como casal, como uma só carne? Nós precisamos pensar muito sobre isso. Qual o alvo que temos que alcançar? Se seu marido ou sua esposa não é crente, sem problema. Você trace um alvo para sua família. E você faça esses sonhos, tenha propósito. O ideal é que você ore, tenha o propósito de orar, para que Deus toque no coração do seu cônjuge, para que ele te acompanhe nessa jornada. Porque um casamento é feito dessas três coisas, né? O amor, ele é uma coisa que ele não tem toda essa relevância no casamento. Porque se o casamento não for norteado por sonhos, por alvos e principalmente por propósitos diante de Deus, que é a parte espiritual, não adianta, querido. O casamento, ele acaba sendo um fiasco. Entendeu? Então nós precisamos trabalhar isso, né? E é também uma união física. No casamento, o homem e a mulher se tornam uma só carne, né? Então isso está escrito, não é? O homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Isso eu vou explicar. O que é uma só carne, irmãos? Entendeu? Os irmãos têm ideia do que é quando Deus fala que é uma só carne? O porquê Deus não aceita que a pessoa tenha relações sexuais antes do casamento, não é verdade?
antes de se unir à mulher, ou contra aí o contrato matrimonial, ou que seja uma união estável, né? Por que Deus acha abominável, acha uma coisa nojenta? Porque no momento que você penetra numa pessoa, você está fazendo uma só carne com aquela pessoa. E como tu vai fazer uma só carne com ela, com outra, com outra, com outra? Isso é nojento para Deus. Por isso o adultério, ele cabia naquela época apedrejamento, porque era uma coisa abominável diante de Deus. E até hoje é uma coisa assim escandalosa dentro de uma igreja. Tem tantas outras coisas terríveis dentro da igreja, mas o adultério continua sendo uma coisa muito grave dentro da igreja. Porque é uma coisa realmente muito difícil, porque você está escandalizando o nome de Deus e profanando o que Deus fez de forma santa, né? Que é a união, a família. A família é a primeira instituição que Deus criou, né? Então nós precisamos preservar a família, né? Da família foi criada, a partir da família a igreja foi criada. Na criação a Bíblia revela que formou Adão e Eva, e dele formou Eva. Então de um Deus fez dois, mas no casamento de dois Deus faz uma só carne. Aí a coisa muda. Ele, na criação, ele fez de um ele fez dois. Mas quando você se une à sua mulher ou ao seu marido, você passa a ser um. Então de dois se faz um. Então tudo é um acordo, tudo tem que ser discutido, tudo tem que ser dialogado. Não é nem discutido, tem que ser conversado. Essa palavra discussão não cabe, né? É conversa, é diálogo, né? Não tem aquele que tem a palavra final. A palavra final está com o Espírito Santo de Deus. Vamos orar para chegar a uma conclusão. Tem que ter acordo no relacionamento. Por isso, amados irmãos, o casamento, a união de vocês é uma adição. Você está adicionando. E deve haver esforço constante para haver adição de amor. Porque tem pessoas que parecem que o amor se esvaiu, né? O amor, o afeto, o respeito. Aí entra no amor, entra o perdão, a ausência de perdão, sabe? A gente não tem as trocas de experiências, que é fundamental no relacionamento conjugal, a gente trocar experiências para poder crescer. No aprendizado com os próprios erros, a gente não aprende com os próprios erros, porque a vaidade não permite que sejamos humildes para isso, para aprender com os nossos próprios erros. Então o relacionamento conjugal, ele precisa disso. Ele precisa dessa união. Entendeu? Porque senão fica muito difícil. Saibam, irmãos, que no casamento, quando se adiciona, se recebe de volta. Ou seja, o bem ou o mal. Né? É a semeadura, pois aquilo que semeamos, colhemos. Seja de forma de bem ou mal. O que você plantou, você vai colher. Se você plantou coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você plantou coisa ruim, você vai colher coisa ruim, meus irmãos. Isso não tem como mudar, não adianta colocar a culpa em Deus. Isso é de total responsabilidade nossa. É o princípio da semeadura. É o que você planta, você colhe. Né? Se vocês adicionarem o perdão ou o respeito, será isso que vocês irão colher em maior quantidade. Queridos, sem respeito, não há nenhum relacionamento. Nenhum relacionamento se vinga sem respeito, porque o respeito é a base de qualquer relação. Sem o respeito, não há relação. Então nós precisamos respeitar o nosso cônjuge, precisamos, saber como lidar com ele, entender a complexidade dele, e não simplesmente atropelar, não desrespeitar a pessoa. Não podemos fazer isso. Né? A terceira lei espiritual do casamento é a multiplicação. Aí a gente vai multiplicar. Um casamento passou pela subtração, a adição é completa em si mesmo. E como consequência, Deus ainda dá a bênção da multiplicação. O que é a multiplicação? A bênção da multiplicação vem quando aprendemos a ser fiéis a Deus.
nas pequenas coisas. Lembramos as palavras de Jesus em Mateus 25, 21. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então veja que isso é promessa de Deus. Deus não deixa de cumprir suas promessas. Ele aqui não está falando de dinheiro, irmãos. Porque as pessoas levam isso para dinheiro. Ele está falando aqui da tua fidelidade com Ele. No pouco, a proporção pouca que você tem para dar, sabe? Se você for fiel nesse setor, Deus, com certeza, sobre o muito te colocarei. Então, é isso que Deus está prometendo para o irmão e para a irmã. Se aproprie dessa promessa, meus queridos. Sabe, a família mais do que nunca precisa desses alicerces para poder se manter em pé, para poder se manter coesa, né? Por meio de filhos. Quando os filhos vêm, com eles se multiplicam também os sonhos. Aí nós voltamos a falar lá no tripé, né? Dos sonhos, dos propósitos e dos alvos, né? Um relacionamento conjugal tem que ter essas três coisas, né? E também os sonhos, pois a Bíblia ensina que filhos são a herança de Deus, a herança que Deus dá aos homens. Deus dá uma herança aos homens, que são os filhos, são deles, mas Ele dá aos homens, dentro da união conjugal, a herança que são os filhos, que são também como flecha nas mãos de um guerreiro. Porque você está com filhos da sua juventude. Quanto mais filhos, naquela época, quanto mais filhos vocês tinham, mais você tinha uma família forte, unida. Por que ter mais filhos? Porque você ia ficar velho. E você precisava de filhos homens para poder fazer o trabalho pesado. Porque antigamente o trabalho era pesado. Então você precisava de filhos para te ajudar. Para você poder sobreviver, para você poder comer. Né? Você já não teria mais força física para trabalhar. Então, por isso, bastante filhos. Né? Então, é essa visão. Quando colocamos que temos a disposição de servir o reino, ela veio para alimentar uma multidão. Ele veio para alimentar uma multidão, desculpa-se, amados, ele veio para alimentar uma multidão que tinha mais de 5.000 pessoas. E veio quando o rapaz que tinha apenas 5 pães, aquela criança, e 2 peixinhos, colocou à disposição do reino. No casamento, como está acontecendo o homem com vocês? No casamento, como está acontecendo? Homem com você. Deus abre o portal da esperança para o mundo, pois ao mesmo tempo que uns estão encerrando a carreira, outros estão começando. Enquanto uns estão descendo a ladeira da vida, outros estão subindo a colina, cheios de esperança em Deus. Irmãos, isso é a pura verdade. Eu estou descendo e bem a colina, né? Mas o meu bisnetinho está subindo a colina, meus netos estão subindo a colina. Né? Então, é uma situação assim que a vida é isso, meus irmãos. E a gente tem que saber estruturar a nossa subida da nossa colina, para que os degraus sejam confortáveis, sejam degraus que não dê canseira na gente. A gente não fique realmente cansado em subir esses degraus. São degraus bem feitos, não tão altos, na altura padrão, entendeu? Que você possa ter conforto em subir a sua jornada, entendeu? Mas isso tudo depende da gente. Portanto, recebam a multiplicação como bênção, que é a misericórdia, a paz, o amor, vos sejam multiplicados, como está lá em Judas, no verso 2. Capítulo 1, Judas só tem um capítulo, né? Verso 2. A quarta lei espiritual do casamento, ou da união conjugal, é a divisão. No casamento não se deve acumular coisas.
acumular experiência, mas se deve repartir e se deve compartilhar. Os problemas no casamento é esse, porque você acumula conhecimento só para si, acumula experiências só para si, e não compartilha com seu cônjuge. E depois você quer cobrar dele coisas que você não tem direito de cobrar, porque você não compartilhou, porque você não deu. E isso cria crise no relacionamento conjugal. Não é que um esteja à frente e o outro esteja atrás, não, é porque um é egoísta e só pensa nele. Casamento é uma relação bilateral. A única coisa individual no casamento, só tem uma coisa individual no casamento, é a salvação. Todo o outro restante é uma só carne. Deus de dois fez um. Entendeu? Então não há outra coisa individual. Então uma pessoa que age de forma unilateral numa relação conjugal, ela é egoísta, ela está sendo imoral. Porque a gente tem que ser, sabe, bilateral. Eu tenho com a outra pessoa, eu tenho que compartilhar, eu tenho que dividir, eu tenho, sabe, que passar tudo. Sabe, eu tenho que chegar a um acordo, eu tenho que discutir os gastos da casa, no que a gente vai investir, quais são os alvos que nós vamos colocar para alcançar, isso tudo, os sonhos que nós vamos sonhar, entendeu? Isso tudo é junto, entendeu? O que vamos fazer dentro da igreja, né, para servir o reino de Deus, o que nós vamos fazer sempre é nós, irmãos, nunca é eu, é nós. Porque somos uma só carne. Entenderam? Assim sendo, o casamento de vocês começa hoje. Deus espera mais. Né? Eu digo começa hoje, porque hoje vocês podem ter uma transformação na relação conjugal de vocês. Um investimento que cobrança no casamento, que Deus espera que vocês venham dar mais do que receber, vocês venham repartir mais do que reter. Vocês precisam muito mais repartir do que reter algo. No casamento de vocês não deverá haver espaço para egoísmo. Irmãos, eu repito, o egoísmo destrói qualquer relação. Até a relação entre amigos, o egoísmo destrói. Mesmo porque o amor não é egoísta, não se ensoberbece, como está lá em 1 Coríntios 13. Ele não visa seus próprios interesses, mas busca a realização da pessoa amada. Você tem que realizar a pessoa amada. Você tem que fazer a pessoa amada feliz. Automaticamente ela fará você feliz. E aí o casal será feliz. Não fique pensando que você vai ser feliz. Eu não sou feliz no meu casamento. Porque você não está fazendo a pessoa amada feliz. Esse é o problema. Por isso você não é feliz. Porque você está pensando em você. Você quer ser feliz. Você tem que fazer a pessoa ser feliz. Não. Você tem que entender. Isso daí eu posso conversar com você depois, fora da pregação, porque senão eu vou parar a pregação para poder fazer uma exegese desse texto que você está citando aí, Miguel. É uma promessa de Deus para a sua dependência, mas essa promessa de Deus, que o apóstolo Paulo fala para o carcereiro lá em Atos dos Apóstolos, né, e o que ele quer dizer ali, que ele está fazendo uma promessa para ele, porque se ele crê em Jesus e viver o Evangelho, né, a sua geração, a sua família será salva. Por quê? Porque ele vive o Evangelho. Se você viver o Evangelho, com certeza a sua família será salva. Não tenha dúvida, meu irmão. Se você vive o Evangelho, a sua família agora. Se você não vive o Evangelho, aí fica difícil de a sua família ser salva, porque os filhos fazem aquilo que os pais fazem, e não aquilo que os pais falam para fazer. Então, se você não vive aquilo que você prega, seus filhos não vão ser, dificilmente vão alcançar a salvação.
Porque vão achar que o evangelho é uma fraude, porque às vezes os cônjuges, né, os pais, não agem conforme o que eles falam, né? Então, por isso que é real, é uma promessa. Desde o momento que você viva a palavra, que você ensine seus filhos a palavra, ele pode até se afastar dela, mas o conhecimento da palavra, sabe, vai fazer ele voltar um dia. Entende? Então, a sua família vai ser salva sim, se você realmente viver o evangelho. Viver a palavra de Deus, aí você verdadeiramente sua família será salva, Miguel. Mas é como a Batista fala que salvo uma vez, salvo para sempre. Não, é verdade. Se você for salvo, meu irmão, se você fez uma decisão em Cristo Jesus, deu início ao processo, sabe, o processo de transformação da sua vida, e aí começa a dar início ao processo de santificação, se santificar, está em comunhão, você erra, você se arrepende, você frutifica, né, dá frutos de arrependimento, né? Se você produz tudo isso, lógico, meu irmão, você está salvo. Entende? Agora, se você vive uma vida torta, uma vida esquisita, aí você tem que realmente questionar se realmente há salvação para a vida de uma pessoa assim. Entende? É questão de consciência, autocrítica de cada um. Eu preciso ter autocrítica. Que tipo de pai eu sou? Eu sou um pai que dou aos meus filhos aquilo que eles precisam sobre a palavra de Deus? Eu preciso ter essa consciência. Né? É mais ou menos por aí. Eu parei para te explicar, Miguel, porque tem a ver com família. Né? Eu acho que nós precisamos entender um pouco mais esse contexto. Sabe? É real. Isso daí é uma verdade, é uma promessa. Mas você tem que ser o exemplo. Né? Se você não viver a palavra, seus filhos não vão conhecer Jesus. Não é verdade? No casamento de vocês não deverá haver espaço para egoísmo. Né? Você tem que dedicar totalmente isso à pessoa amada. Quem ama dá, quem ama reparte, quem ama divide o que tem. Uma pessoa que ama, ela jamais vai reter algo, vai esconder algo da pessoa amada. Por quê? Poxa, por que ela vai reter? Por que ela vai esconder se ela ama aquela pessoa? A gente não tem como fazer isso. Vocês sabem que na matemática, quando dividimos o que temos, né, ficamos com um saldo menor. Mas no casamento, quando mais vocês compartilham, quanto mais vocês repartem, quanto mais compartilhamos, quanto mais repartimos, quanto mais dividimos com os outros, maior será o saldo que nós teremos, maior será o crescimento de cada um. Pode ter certeza disso, meu querido, maior será o crescimento de cada um de nós. Isso daí chama-se amor. Assim, meus amados e queridos irmãos e irmãs, a matemática do casamento é preciso deixar para se unir. É preciso unir para multiplicar. É preciso dividir para continuar, crescendo e tendo saldos maiores. Estes princípios são importantes, porque todo casamento precisa ser uma casa solidamente edificada sobre a rocha, capaz de permanecer em pé diante, ainda que haja chuva no telhado, no rio, nos alicerces, que o rio vem e invade os alicerces, vento nas paredes, que possam destruir as paredes, como houve lá em Moçambique, né? Que veio um tornado de 220 quilômetros e os irmãozinhos de lá fizeram contato comigo contando que o vento levou a casa deles, levou a igreja, levou tudo. Né? Então, por mais que isso aconteça, o Senhor
está contigo. E o casamento não será abalado, porque Jesus está ao seu lado. Né? O seu relacionamento conjugal precisa estar preparado para todos os intempéries que o mau tempo da caminhada pode causar. Você precisa estar preparado, porque virão os intempéries. Eles virão. As dificuldades, elas vão aparecer. Mas você precisa se preparar, precisa investir no seu relacionamento. Para quando isso chegar, você está preparado para passar por cada um desses momentos e continuar a sua caminhada. Uma caminhada linda, uma caminhada que Deus preparou para vocês andarem. A jornada que Deus preparou para a vida do casal. É essa consciência que precisamos ter. E é essa consciência que precisamos seguir. Entendeu, queridos? Que vocês possam ter isso na mente de vocês. Nós precisamos mais do que nunca sonhar, sabe? Precisamos sonhar. Precisamos, sabe, ter um alvo, sabe? Precisamos ter propósitos. O casamento precisa ter sonhos, precisa ter alvos e precisa ter propósitos. São coisas essenciais no casamento. Essas três coisas fazem o casamento ter liga. Agora, a maior liga da relação é Jesus sendo a terceira pessoa do casamento. Jesus sendo sempre o mediador da relação conjugal. Quando você bota Jesus como mediador do seu relacionamento conjugal, tudo vai bem. Quando ao invés de discutir, ao invés de uma briga, você chamar o seu cônjuge para poder orar, eu sei que isso é difícil, queridos, mas é isso que nós precisamos fazer. Se você disse que deu o controle da sua vida a Deus, é isso que é necessário ser feito no momento que as coisas ficam difíceis. Porque é nesse momento que Deus vai agir. Deus vai falar ali naquele momento. Então, é o que nós precisamos fazer, ao invés de se irar, se aborrecer. É fácil? Não, não é fácil. Somos carne, somos falhos, mas nós precisamos lutar e fazer. Eu não vou dizer tentar não, irmãos, porque tentativas é uma coisa que nem sempre você acerta, né? A gente tem que fazer. Se vamos conseguir é uma outra história, mas a gente tem que fazer, sabe? E só assim você terá um casamento perene, um casamento onde você fará o seu parceiro ou a sua parceira feliz e o casal será feliz. Entendeu? Só assim. Quando nós traçamos e temos o foco nos 4 princípios espirituais da união conjugal, tudo fica muito mais fácil. Sabe? Precisamos